Eu estava pensando a respeito da vida, de como o mundo é, e muita gente procura a resposta para as nossas dores, para os nossos acertos, para os nossos erros. E percebo que ninguém chega a lugar nenhum. Até porque muita gente procura a resposta da existência de Deus. E a Bíblia, ela fala muito a respeito, de Deus, da espiritualidade, do poder, glória de Deus. Muita gente dá voltas e acaba no mesmo lugar. Doenças, frustrações, tristeza, depressão, essas doenças que estão aumentando cada vez mais, mas não é que esteja aumentando, é que o ser humano está cada vez mais se informando mais de uma forma acelerada. E é muita informação. Por exemplo, a tecnologia. A tecnologia está muito avançada e cada vez mais está dando salto. E isso vai prendendo as pessoas numa tela como essa aqui que eu estou conversando. Só que as pessoas deixam de exercitar outras coisas e vai ficando dependente. E é aí que entra o perigo. Mas aonde eu quero chegar, não é nem onde eu quero chegar, é onde eu quero cavar a respeito de tudo isso. Como compreender tudo isso? Como resolver essa questão? Questionamentos de pessoas que me perguntam se Deus existe. E se Deus existe, por que que existe o mal? Por que que existe doença? Por que que existe tudo isso de ruim? Eu já fiz várias perguntas a respeito disso e não encontrei resposta alguma. Me pergunto todos os dias. Mas algo interessante que a Bíblia relata a respeito da criação, E em Gênesis explica muito a respeito do começo de tudo. O homem foi criado aqui na terra e foi colocado ali no jardim. Foi criado aqui na terra e foi colocado ali no jardim. Tá. E ali tinha regras de que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá. Mas de todo fruto era livre para comer. E ali, naquele fruto do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida. Certo? A árvore da vida já está dizendo, vida eterna. A vida, ela é eterna, na verdade. Vida, já está dizendo, vida.
Tá. Deus colocou ali para quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a intenção de Deus? Colocar aquela árvore ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. E disse para o homem não comer. Eis a questão. O homem desobedeceu e tal e comeu. Tá. Eu procurando resposta não a respeito da desobediência do homem, né, por ter comido o fruto. A minha resposta é: qual a intenção de Deus, né, de colocar esse fruto ali, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele deu uma ordem para o homem não consumir? Aí as pessoas têm várias respostas, não, porque a Bíblia vai falando por causa disso, por causa daquilo, não sei o que, para provar a obediência do homem e tal. Sim, qual o sentido disso? Ah, mas a resposta está na Bíblia. De fato, está na Bíblia. Mas eu já me perguntei de pessoas, e as pessoas sempre insistem em me mostrar, né, a intenção de Deus na Bíblia, a razão por quê. Isso aí eu já vi, né? Já li. As pessoas têm razão? Tem razão. Mas o meu questionamento é tipo assim, querer entrar na mente de Deus e saber a intenção dele, o porquê ele colocar isso ali diante do homem. Uma tentação, sabendo que o homem, a qualquer momento, poderia desobedecer, né? É como se fosse um jogo, né? Se Deus sabia, né, que sabe de tudo, tá. Aí eu pergunto assim a você: e se Adão não tivesse consumido, se o homem não tivesse consumido esse fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Como estaríamos hoje, né? Como seria? Ninguém consegue nem compreender como seria. Ah, mas teríamos a vida eterna, estaríamos bem, não estaríamos trabalhando, sofrendo e tal. Tá. Mas aí, e se essa desobediência do homem estivesse no plano de Deus, né? Porque eu não sei. Se você sabe a resposta, me diz aí. Tá. Mas vamos adentrar num pensamento aqui. Se existisse, não lá no jardim, né? Não lá no paraíso, mas se existisse aqui na terra, se existisse só o bem, me diz aí, como seria se existisse só o bem? Nada de mal, sabe? Se não existisse a fome, se não existisse a doença, se não existisse a depressão, se não existisse o errado, se só existisse o certo. Fecha os olhos e mentaliza. Como seria? Você pode indagar vários pensamentos a respeito de tudo que é bom.
mas você não consegue de fato entender isso, sabe? A bondade, tudo de bom. Já pensou? Se não existisse o mal, como você seria? O que você conversaria? Como você agiria? Como seria a vida se fosse tudo só bondade? Não dá pra entender a dimensão. Isso é muito... pra mim é inalcançável. Eu não sei se você pode entender da forma que eu entendo. E se você já leu a Bíblia, você vai me dar várias respostas que eu já sei. Mas eu quero algo mais profundo. Quero que você me convença. Como seria se não existisse o mal, se existisse só o bem? Tá? Agora mentaliza o contrário. Se fecha os olhos bem forte e mentaliza. Se não existisse o bem aqui nessa terra, nesse plano terrestre, nesse plano de vida, se existisse só o mal, reflita e fecha os olhos e mentaliza. Se existisse só o mal, se não existisse nada assim que fosse bom, só o caos, sabe? Se existisse tudo que é ruim, sabe? Como seria? Você também pode me responder muitas coisas que eu já sei, né? Você pode me responder muitas coisas até que já tá na Bíblia, né? Como seria, né? Caos, né? A maldade. Ah, não ia ter vida, ia ter só maldade. É, fato, a maldade. Mas da mesma forma que o bem, você também não consegue chegar numa lógica, você não consegue chegar no profundo a respeito disso. Se existisse só o mal, que caos não seria? Que caos não seria se existisse só o mal? Né? Você não ia ter nada a respeito do bem. Né? Como seria? Mas eu pergunto a você, ali, vamos lá pro jardim do Éden, vamos voltar para lá. Deus fez tudo, fez o homem, beleza? Colocou ali no jardim, né? E fez tudo para o homem viver ali no jardim, comer de todo fruto, menos o fruto do bem e do mal. Tá. Mas ali, o homem conhecia o bem? Ele conhecia o mal? Me responda aí. Eu quero que você me responda. O homem conhecia o bem ali no jardim? Ah, você vai dizer que sim, né? Conhecia o bem, porque Deus fez o homem ali, sabe? Tinha a presença de Deus e tal. Deus deu a ordem para ele e tal. Catalogar os animais. Então, é fácil dizer isso, né? Mas... E ele conhecia o mal, ele sabia o que era errado, ele sabia o que era mal. Na minha visão, ele não conhecia o bem, né? E não conhecia o mal. Por quê? Porque ele não precisava ter esse conhecimento. Porque aquele lugar já tem
toda a glória de Deus. Então a glória de Deus supera tudo isso. Supera o bem, supera o mal. O conhecimento do homem ali, a respeito disso, já estava coberto pela glória de Deus, pela presença de Deus. Esse é o meu pensamento, tá? Então ele não tinha necessidade de conhecer o bem e nem necessidade de conhecer o mal, tá? Esse é o meu pensamento. Tá. E qual é o seu? Escreve aí. Anota aí pra mim ver, pra mim entender, pra mim saber de você. Tá. E quando... É uma pergunta que eu faço também. Ali no jardim do paraíso, tinha doença? Tinha morte, né? Tinha essas coisas ruins? Não tinha. Beleza? Ou tinha? Vai anotando aí, vai escrevendo aí, para me saber a opinião de vocês. Então, quando o homem desobedece e come desse fruto, aí jorra as duas fontes, o bem e o mal. Aí que o negócio muda. E nesse momento que eles começam a perceber a sua vergonha, porque até então ele tinha a pureza no olhar, tinha a pureza no coração, tinha a pureza no pensamento, tinha a pureza no todo o seu ser de criatura, tá? Aí, quando a glória de Deus, a presença de Deus veio para ter aquela conversa na manhã, né? Aí Deus, você já conhece a história, né? Não quero narrar a história, eu quero ir no objetivo. Tá. Aí foi quando Deus disse: agora que vocês consumiram o fruto do conhecimento do bem e do mal, agora está liberado. Está liberado. Mas vocês perderam o direito de viver aqui. Vocês vão lá para o lugar de origem de onde vocês foram criados, para a terra, né? Para esse plano que a gente vive, né? E lá, agora vocês vão conhecer a dureza do trabalho. Tô aqui, ó, trabalhando. Tô aqui na minha renda extra, que eu trabalho de manhã, aí à tarde eu trabalho em outro lugar. Esse foi o resultado. Tá, beleza, então vamos fazer uma reflexão aqui, tá? Eu gostaria assim de debater esse assunto assim bem profundo. Tá, mas aí a reflexão que eu faço é:
O mal. O mal, todo mundo diz que o mal é do diabo, que o mal é do demônio, tal, isso aí, tal, não sei o quê. E eu fico analisando aqui, né, que o pecado, né, do mal, nasceu no céu, né, vocês já sabem disso, né, Lúcifer, né, ele se corrompeu e pecou. Então o pecado nasceu na divindade, lá não na divindade, mas num lugar divino, né, no céu. Hoje não existe pecado mais no céu, né? Mas quando começou, foi no céu o pecado, tá? Ou seja, a maldade. Eu vejo que a maldade, ela é algo divino, né? Porque Deus colocou ali no jardim esse conhecimento do bem e do mal, sabe? O homem não conhecia o bem nem conhecia o mal ali no jardim, porque tinha a presença de Deus, não tinha necessidade, né, de ter esse conhecimento do bem e do mal, beleza. Lá no jardim, ninguém sofria de doenças, depressão, solidão, essas coisas, tá? E hoje, muita gente quer entender, porque existe fome, porque existe doença, porque existe dor, depressão, ansiedade, essas coisas. Às vezes as pessoas pensam que esse mal é desse século. Não é desse século, é do lado do princípio. Tá entendendo? Quando o homem consumiu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, duas fontes jorraram de uma vez dentro do homem: conhecimento do bem e do mal. Duas fontes, sabe? Para você entender o que existe no mundo hoje, o que você sofre e você não acha resposta, você procura resposta para tudo isso, para a existência de Deus, para a tua própria existência, é entender o que é o mal e quem implantou o mal, sabe? E o que é o mal. O mal é algo divino. Gente, é o meu pensamento, tá? É a minha construção de pensamento, mas eu posso mudar isso lá na frente. Alguém pode me convencer. Então, para que serve o mal? Você vai ter que entender o que existe hoje aqui nesse plano terrestre, o que nós passamos, o que nós sentimos. A gente tem que compreender a origem de tudo isso. É lá no começo a origem, né? As duas fontes que jorrou dentro, sabe? Para você entender o que é depressão, para você entender o que é solidão, para você entender o que é doença, o que é fome, o que é isso, você tem que entender lá no começo. Você tem que compreender o princípio, certo? Vou só aqui pegar um presunto aqui e já volto. Não, vamos concluir aqui. E aí eu posso gravar outro vídeo pra gente continuar, tá? Mas é isso, gente, né? O que sentimos hoje, o que nós passamos hoje e a gente busca a resposta, talvez a gente não encontre a resposta a respeito da intenção de Deus, do pensamento de Deus. Mas a gente tem que entender a origem de tudo isso que temos hoje, né? A doença do século, Não, é a doença que já veio lá no princípio, né? Com a atitude do homem, por causa da intenção de Deus, né? Não sei qual é o plano de Deus a respeito disso. Só sei dizer que estamos aqui e temos que lutar por esse equilíbrio, sabe? Com o bem e com o mal, sabe, naquele equilíbrio, aquela luta. Vamos fazer outro vídeo, eu só vou fazer se você pedir, pra gente continuar essa conversa, tá ok? Beleza?